Orochimaru conseguiria vencer o Kashinkoji? Será que o Kobrudo conseguiria derrotar o clone do Jiraiya? Ou será que o clone levaria melhor em cima do Sannin? É legal parar pra pensar em uma batalha desses dois, porque o Jiraiya e o Orochimaru sempre foram rivais, porém nunca tiveram uma batalha final para ver quem é o mais forte. Já o Kashinkoji é o clone do Jiraiya e tem a proposta de ser uma versão melhorada. Já o Orochimaru também está no seu auge em Boruto. Então realmente um combate desses dois seria interessante de se analisar. E não perde tempo não e já comenta qual dos dois você acha que venceria. Versões utilizadas. Como eu já falei, o Orochimaru analisado será ele de Boruto, do anime, já que ele não aparece no mangá de Boruto. E o Kashinkoji será ele tanto no anime como no mangá. E também eu não irei considerar o jutsu que o Kashinkoji usou para finalizar o Jigen, simplesmente porque o Kashinkoji preparou tudo aquilo com antecedência para o Jigen, tanto que ele não voltou a usar tal técnica novamente na luta. Já no lado do Orochimaru, a gente também não irá considerar o Edo Tensei. O objetivo é ver quem venceria em uma luta casual, sem preparo, e dito isso, vamos à análise. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Orochimaru. Esse cara desde sempre foi extremamente poderoso, sendo que na saga Shippuden, mesmo sem os braços, esse cara conseguiu fazer frente ao Naruto modo Kyuubi de 4 caudas. Esse mesmo Orochimaru domina várias técnicas que envolvem cobras e dos mais variados tipos, desde invocações gigantes que servem para sua defesa e também para seu ataque, como também cobras minúsculas que passam despercebidas pelo inimigo. Porém, o ataque clássico do Orochimaru é lançar várias serpentes que saem das vestimentas de seu braço e atacam o inimigo. O Orochimaru é extremamente resistente, sendo capaz de receber um tapa do Naruto modo Kyuubi nível 1 e ainda assim não sofrer nenhum dano severo. Durante a batalha, perder um braço ou algo assim nunca foi um problema para o Orochimaru, que simplesmente cuspia uma versão nova de si mesmo, e completamente intacta. Em Boruto, a regeneração do Orochimaru melhorou a tal ponto que ele consegue regenerar completamente um braço em questão de segundos. E além disso, ao ver a regeneração do Victor, que até mesmo conseguia regenerar a cabeça, ainda assim o Orochimaru debocha do vilão, dando margens para pensarmos que a sua própria regeneração seria ainda melhor. Porém, isso é apenas especulativo. O Orochimaru sempre foi um mestre da espada e que é extremamente perigoso com sua espada especial Kusanagi, que é dita como capaz de cortar praticamente tudo. Em Boruto, o Orochimaru mostrou que está ainda melhor no combate de espadas, além de que o Orochimaru consegue manipular a espada dele remotamente para acertar os seus alvos. Além do fato do Orochimaru já ter mostrado um ataque com cerca de 10.000 serpentes, onde cada uma mostrou uma cópia da espada Kusanagi, e que cerca seu inimigo e podem o obliterar se não forem detidas. O Kobrudo também mostrou novos jutsus em Boruto, sendo que um deles tem efeito similar ao Jinton, onde o Orochimaru simplesmente desintegra completamente seu inimigo. O Orochimaru também apresentou uma barreira feita por ele e mais 3 clones, onde ele consegue destruir praticamente qualquer coisa que se encontre dentro da barreira, ou seja, o Sannin está mais perigoso do que nunca. Já o Kashinkoji mostrou ter um taijutsu de alta qualidade, conseguindo subjugar facilmente um Jounin da Folha. Nessa ocasião, o Kashinkoji também mostrou uma barreira do elemento raio, que limita os movimentos do inimigo. E ele faz isso usando a eletricidade e não deixando outra alternativa a não ser ficar parado. Nessa mesma batalha, o Kashinkoji também nos mostrou a sua poderosa invocação do sapo de vapor, e também sapos menores que podem ajudar no decorrer da luta. O Kashinkoji se mostrou um mestre do elemento fogo, sendo capaz de criar chamas tão intensas que, segundo ele mesmo, não seriam apagadas nem sequer por um vendaval ou por um dilúvio. E de fato, as chamas só foram paradas pelo karma do Boruto, que consegue absorver ninjutsus, ou caso contrário, o Konohamaru teria virado churrasquinho. Além disso, na luta contra o Jigen e o Ishiki, o Kashinkoji mostrou mais variações do elemento fogo, onde ele até mesmo consegue invocar chamas a cada soco que desfere. Também consegue invocar chamas que cercam o inimigo completamente, e jutsus de fogo disparado pela boca, que podem aumentar a potência misturando com o óleo do sapo. Além disso tudo, o Kashinkoji também mostrou um ótimo taijutsu, e também ficou claro que usar clones no começo da luta faz parte do seu estilo de luta, para analisar o nível de seus inimigos. E como se já não fosse o bastante, o Kashinkoji ainda tem acesso ao modo sábio de forma instantânea, e que aumenta todos os seus atributos físicos e também o poder de seus ninjutsus, e assim liberando o Odama Rasengan. E agora que a gente já relembrou as principais habilidades, vejamos como seria um combate de Orochimaru versus Kashinkoji. E bem, ambos os combatentes mostraram um taijutsu considerável, então o mais provável seria a luta iniciar com uma boa troca de socos. E pegando o que cada um mostrou, a princípio a vantagem seria do Orochimaru. Esse cara está tão apelão em Boruto que ele consegue decepar os braços dos inimigos com as mãos limpas, sem auxílio de armas.
Sendo assim, em um combate de curto alcance, seria bem provável que o Orochimaru decepasse um dos braços do Kashinkoji. Porém, o Kashinkoji se mostrou um combatente experiente e mostrou que na maioria das vezes ele começa a luta com um clone para medir a força do inimigo. Sendo assim, o mais provável seria que esse tipo de ataque que o Orochimaru também mostrou no começo da luta fosse contra o clone e não contra o Kashinkoji verdadeiro. Isso com certeza faria o Kashinkoji ficar mais esperto e provavelmente até ativar o seu modo sábio. Afinal, dessa forma, o corpo do usuário fica consideravelmente mais resistente, tanto que o Kashinkoji aguentou um soco do Isshiki. Sendo assim, a partir daqui o Kashinkoji entenderia que não poderia subestimar seu inimigo e também estaria parcialmente livre de ataques como esses que decepam o braço dele. Já quanto ao ataque padrão do Orochimaru de lançar serpentes, dificilmente seria efetivo em um ninja do nível do Kashinkoji, no máximo serviria como distração. Já para continuar em igualdade no combate de curto alcance contra um usuário do modo sábio, o mais sensato seria o Orochimaru usar sua espada Kusanagi, que é tão afiada que conseguia até mesmo ferir a poderosa invocação do Rei Macaco Ema. Sendo assim, a luta entre esses dois ainda se manteria equilibrada, com o Orochimaru atacando com a sua Kusanagi e o Kashinkoji esquivando com a sua percepção ampliada do modo sábio e buscando brechas para um contra-ataque usando seu Rasengan base. Porém, o Orochimaru também mostrou ótimos reflexos, o que dificultaria o Kashinkoji o acertar. Porém, ainda é um fato que mesmo que o Orochimaru fosse acertado em cheio por um Rasengan base, ele não receberia nenhum dano real desse ataque. Já quando se fala de invocações, a vantagem com certeza seria do Orochimaru. Isso porque o Kashinkoji só mostrou uma única invocação gigante, e ela claramente era a criação do Amado, e não dos sapos do Monte Myoboku. Em outras palavras, o Orochimaru teria a vantagem numérica, visto que ele pode invocar várias cobras da caverna Ryushi. E o Orochimaru, mesmo nos dias de Boruto, é reconhecido. Na verdade, os dois Sannin são. Até mesmo Jigen reconheceu o rosto do Kashinkoji quando viu. Em outras palavras, o próprio Kashinkoji deve ter conhecimento da lenda do Orochimaru e deveria querer evitar um combate de invocações, visto que ele sairá perdendo em números. Sendo assim, um combate de invocações seria improvável, mas caso houvesse, a vantagem seria do Sannin lendária. Já quanto aos jutsus de fogo do Kashinkoji de médio a longo alcance, podem ser facilmente burlados pelo Orochimaru, usando a sua forma rastejante, na qual ele usa para adquirir maior velocidade no campo de batalha, e assim ele poderia desviar da maior parte do jutsu de fogo. Já supondo que fosse um jutsu de fogo que cobre uma grande área, o Orochimaru poderia se defender usando o seu Rashomon triplo. E em seguida, o Orochimaru poderia responder com seu ataque das 10.000 cobras. Porém, o Kashinkoji também poderia parar esse ataque com uma combinação de jutsu de fogo e também com seu Odama Rasengan. O Kashinkoji até poderia tentar achar uma brecha para usar o seu jutsu de fogo especial, que é teoricamente inapagável. Porém, eu custo acreditar que o Orochimaru seria coberto de sapos como Konohamaru e não iria perceber. Porém, ainda que isso acontecesse, o Orochimaru só precisaria cuspir uma nova versão de si mesmo, enquanto o corpo antigo é destruído. Sendo assim, o Kashinkoji só teria uma única opção de vencer um cara tão resistente como o Orochimaru, e também com a regeneração tão avançada, que seria acertar um ataque que iria destruir ele de uma só vez, e esse ataque seria o Odama Rasengan. Porém, tentar se aproximar assim do Orochimaru seria perigoso e daria abertura mais do que suficiente para o Sannin aplicar sua técnica nova e finalizar o clone do Jiraiya com um ataque que poderia o desintegrar completamente. E sim, galera, uma luta entre esses dois seria interessante e ela provavelmente seria bem demorada, visto que ambos são estrategistas e principalmente gostam de usar substituições e clones no combate. O Orochimaru sempre usa substituição e o Kashinkoji mostrou os clones. Porém, ainda é um fato que as chances de vitória são bem maiores para o Orochimaru. Com a espada Kusanagi, a chance de ferir o Kashinkoji em um combate de perto são bem maiores do que o Kashinkoji conseguir ferir o Orochimaru, mesmo considerando que o Kashinkoji esteja no modo sábio. E se acertar um ataque mortal, já era pro Kashinkoji. Ele não tem super regeneração que nem o Orochimaru. As chances do Orochimaru conseguir infiltrar uma cobra minúscula durante a luta que iria paralisar o Kashinkoji também é muito grande. Já os sapos do Kashinkoji que queimam tudo podem ser cauterados pelo Orochimaru, cuspindo uma nova versão de si próprio. Além disso, as chances de finalizar a luta são bem maiores para o Orochimaru. Tudo que ele precisa é se aproximar do adversário e pronto, fim de luta, porque o ataque é super discreto. Já a melhor chance do Kashinkoji é com o Odama Rasengan, porém é um ataque literalmente gigante, então é muito chamativo e fácil de perceber. E assim, consequentemente, fica mais simples por Orochimaru evitar o ataque se afastando ou criando barreiras. E aí, de um lado, a gente tem o Orochimaru, que consegue se defender ou cauterar tudo que o Kashinkoji mostrou, enquanto o Kashinkoji não pode fazer o mesmo. E teria que lidar com um cara que tem uma super regeneração e pode ficar cuspindo novas versões de si próprio totalmente intactas. A gente também não pode esquecer que o Orochimaru já mostrou ter a habilidade
habilidade de conseguir identificar se a pessoa é um clone ou não. Ele já fez isso contra o Sai com muita facilidade. Então o Kashinkoji até poderia enganar o Orochimaru uma vez, porém duas seria praticamente impossível, fazendo com que o ataque certeiro do Orochimaru fosse no Kashinkoji verdadeiro. Então eu não vejo como uma luta fácil, mas também não vejo chance do Orochimaru perder. Seria apenas questão de tempo para acertar o Kashinkoji verdadeiro com alguma picada de cobra minúscula, como de fato o Orochimaru já fez antes, ou acertar o Kashinkoji com a cópia do Jinton. E por isso, o vencedor de hoje é sim o Sannin Orochimaru. E se você chegou até aqui e for novo, já se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Então, se não quiser perder, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!